A gente cresce ouvindo que precisa sair da zona de conforto. É quase um mantra moderno. Saia da zona de conforto se quiser vencer. Eu mesma já acreditei nisso por muito tempo. E entendi o valor de me desafiar, de ir além, de não me acomodar. Só que, com o tempo e com a maturidade, eu fui percebendo que essa frase, embora bem intencionada, pode estar sendo usada de forma equivocada, ou pelo menos limitada. Quando a gente fala em sair da zona de conforto, parece que está dizendo que tudo que sabemos, tudo que sentimos, tudo que já conquistamos precisa ser deixado de lado, que não é suficiente, que se não doer, não vale. E é aí que mora o perigo e o problema. Para muitas pessoas, essa ideia gera paralisia, gera culpa, gera até vergonha. Porque parece que não estamos nos esforçando bastante, que estamos sempre atrasadas, que não temos coragem suficiente ou que estamos mergulhadas na preguiça. E o que eu quero propor aqui é uma outra forma de olhar para tudo isso. Vamos primeiramente compreender o que é zona de conforto. Por definição, zona de conforto é um estado psicológico em que a pessoa se sente segura, familiarizada e em controle. É um espaço no qual as ações e comportamentos são previsíveis e dominados. Vamos detalhar um pouco mais. Zona de conforto é caracterizada por familiaridade. A pessoa realiza tarefas e atividades que já conhece e domina, sem a necessidade de aprender coisas novas ou enfrentar desafios desconhecidos. Segurança. Não há ameaças percebidas e a pessoa se sente protegida de situações estressantes ou de risco. Estabilidade. O ambiente e as ações são previsíveis, o que pode gerar uma sensação de controle e tranquilidade. E aí vem um alerta que todos batem na tecla: a possibilidade de estagnação. Embora a zona de conforto proporcione segurança, permanecer nela por muito tempo pode limitar o desenvolvimento de novas habilidades, restringir o crescimento e impedir a pessoa de alcançar seu potencial máximo. Então, vamos entender como podemos tirar o melhor proveito da nossa zona de conforto sem o perigo da estagnação? Quero começar contando uma história. Essa história está em um dos livros mais conhecidos da humanidade e ela vai te dar luz sobre como é possível monetizar sua zona de conforto. Há uma passagem na Bíblia, em 2 Reis 4, que talvez você conheça. É a história de uma mulher que perdeu o marido e herdou as dívidas. Naquela época, se uma pessoa não pudesse pagar uma dívida, o credor vendia os filhos do devedor como escravos. Desesperada com a possibilidade de ter seus 2 filhos vendidos como escravos, ela procura o profeta Eliseu pedindo ajuda e expõe sua situação. Eliseu faz uma pergunta simples, mas decisiva: o que você tem em sua casa? A resposta dela parece quase sem valor. Tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Nada a não ser um pouco. Quantas vezes nos sentimos assim? Achamos que temos pouco demais, que o que temos não basta, que é pequeno, irrelevante, insuficiente para gerar mudança. Mas Eliseu não ignora o pouco. Ele a orienta a pegar emprestadas vasilhas vazias, muitas, a fechar a porta da sua casa e a derramar o azeite nas vasilhas. O milagre acontece quando ela começa a usar o que já tinha. O azeite só para de jorrar quando não mais há recipientes para recebê-lo. Por fim, o profeta diz para a viúva: vai, vende o azeite, paga suas dívidas e vive com o restante. O que ela tinha? Apenas uma botija de azeite, e o que ela tinha se transformou em um tesouro. Essa história fala diretamente com o que estamos construindo aqui, porque a pergunta continua atual: o que você tem em sua casa? E aqui casa não é só o lugar onde você mora, é o seu interior, é a sua história, suas memórias, suas habilidades, sua escuta, sua forma de cuidar, ensinar, acolher, organizar, seu modo único de ver o mundo. Talvez você olhe para si e diga: eu só sei escutar, eu só sei escrever, eu só cuido da minha família. Mas esse só pode ser o começo do milagre. O azeite só se multiplicou quando foi derramado. O que você tem só se revela valioso quando você compartilha. E o ponto de partida não é o que falta, é o que você já tem, é o que já existe. Talvez o seu azeite seja a escuta, a empatia, a experiência que você tem. E se você começar a derramar isso, aos poucos, em pequenos conteúdos, serviços, falas, posts, trocas, você vai se surpreender com o quanto pode jorrar. E se a sua zona de conforto for, na verdade, o ponto de partida inicial? E se for nela que mora a sua potência? E se for justamente por ela que você vai construir algo novo? Pensa comigo.
Por que começamos sempre tentando sair de onde nos sentimos seguros, confiantes, em paz? Por que a mudança precisa vir do desconforto, da pressão, da escassez? Talvez o que falta para você começar a gerar renda no digital não seja coragem para dar um salto, mas a permissão para usar o que você já tem. Porque começar pela sua zona de conforto não significa se acomodar, significa construir sobre um solo estável. Quando você parte do que já conhece, os obstáculos são menores, a ansiedade diminui, o medo se torna manejável, a insegurança cede espaço para a ação. Veja, se hoje a sua zona de conforto é passar o dia assistindo as séries no sofá, por que não transformar esse hábito em ponto de partida? Você pode criar um canal ou um perfil no qual compartilha suas impressões sobre os episódios, analisa personagens, indica séries que dialogam com temas atuais e relevantes, ou até conecta as histórias com experiências de vida. Existe um público para isso. E mais, existe valor quando você compartilha com profundidade, algo que muitos consomem de forma apressada. Se você passa horas rolando o feed do Instagram, isso também pode ser um mapa. Você já sabe o que chama atenção, já viu centenas de formatos, pode usar esse olhar treinado para criar curadorias, comentar tendências, ensinar pessoas da sua geração a navegar nesse universo. O que parecia dispersão pode virar conteúdo, se for olhado com intenção. E se sua zona de conforto é jogar online, você pode explorar esse universo de diversas formas, mostrando sua evolução como jogador, refletindo sobre como o jogo desenvolve habilidades como estratégia, foco, tomada de decisão, ou até ajudando iniciantes a se orientarem em plataformas complexas. Existem milhares de pessoas que gostariam de aprender com alguém que fala a mesma língua, que não trata o jogo como perda de tempo, mas como linguagem. O que une todos esses exemplos? A escolha a partir de quem você já é. Quando você começa pelo que já faz parte da sua rotina, os medos são menores, o processo é mais leve e a constância se torna muito mais possível. E aqui entra o contraponto do maior argumento daqueles que defendem a saída da zona de conforto, a estagnação. O argumento é que permanecer na zona de conforto por muito tempo pode limitar o desenvolvimento de novas habilidades, restringir o crescimento e impedir a pessoa de alcançar seu potencial máximo. Essa é a grande virada de chave que quero te oferecer. Você estará na sua zona de conforto, mas não estará estagnada, não estará parada. Você deve estar se perguntando, mas como? Simples. Quando você começa a compartilhar o que já faz, com a intenção de gerar valor e construir renda, você inevitavelmente começa a crescer. E por quê? Porque transformar um hábito em algo que ajuda os outros exige um novo olhar. Você vai precisar aprender a estruturar suas ideias, a se comunicar com clareza, a entender quem está do outro lado. Vai precisar, aos poucos, conhecer ferramentas simples, organizar sua entrega, testar formatos. Vai precisar, em algum momento, precificar, divulgar, manter presença. E tudo isso é crescimento. Tudo isso é desenvolvimento, só que é um crescimento que não parte do vazio, mas de uma base segura. Um crescimento que não exige que você vire outra pessoa, mas que aprofunde quem você já é. Um desenvolvimento que não te coloca em alerta constante, mas que acontece dentro de um espaço emocional mais estável, mais gentil, mais possível. A diferença é que quando você começa a partir da sua zona de conforto, o esforço é direcionado, não é um desgaste generalizado, mas sim um investimento com propósito. Você não está tentando aprender tudo. Grande parte do que você precisa, você já sabe, já faz. O que precisará aprender é uma pequena parte, e isso muda tudo. Porque a maior razão pela qual as pessoas desistem de empreender no digital não é a falta de talento, é o esgotamento, é a sobrecarga emocional, é o sentimento de inadequação. E quando você constrói a partir do que já é familiar, você dribla boa parte desse desgaste. Você continua crescendo sim, mas com menos estresse, menos resistência interna e muito mais chances de seguir em frente.